Conexão SP Barias. Bom, então, dando continuidade ao nosso papo da primeira parte, o que vale mesmo para a gente colocar nessa balança são os últimos 30 anos, de 1990 a 2020. Por quê? Porque 1990 é quando você tem eleição direta. Sim. Até então você não tinha eleição direta, então não dá para dizer que era vontade popular. Os militares é que estavam designando quem que dirigia o país, né? A política econômica, social, então não dá para contabilizar desse jeito. Agora, a partir do momento que você tem a vontade e o desejo popular, aí você pode começar a contabilizar. Estávamos falando lá da matéria do Eduardo Guimarães. Perfeito. Jornalista, do blog da Cidadania. Quem quiser acessar, né, o blog dele é um blog interessante. Então ele estava falando que os grupos radicalizados, ditos de esquerda, se voltam contra o prefeito, o Haddad, e ele vira gerir das manifestações. Há as dezenas de milhares, entre bandeiras e partidos como o PSOL, STU, Marina Silva, da rede, né? Aos brados de fora PT e tal, Mas esse negócio de fora PT já começou desde o mensalão, muito antes. Que houve uma dissidência ali, uma quebra, né? Houve um racha do PT, que dali que originou, inclusive, o PSOL e outros partidos, né? Que nasceram dali, do racha do PT, né? Inclusive o próprio PSOL. O PSOL, vamos dizer que é a ala do PT mais idônea, vamos chamar assim, aquela ala mais correta, justa, né? Onde está a Luiz Erundina, né? Que todo mundo sabe que é uma política íntegra, né? Não tem nada contra ela, nunca houve nada contra ela. Mas voltando lá no biênio 2013-2015, o que ele fala é o seguinte: com o Brasil vendo aquelas marés humanas bradando contra o partido que o governa, que é Dilma Rousseff, torna-se depositária de uma revolta por 20 centavos. Mas você já explicou aí na parte 1 que não foi bem isso. Tem toda uma... O país teria quebrado de todo modo. O país teria quebrado de todo modo. Isso daí, sinceramente, não influenciou. E outra coisa também que acontece é o seguinte: a gente não pode esquecer de um conceito também, que é o efeito não premeditado da ação. Por exemplo, Lely, eu estou com uma tremenda dor de barriga. Eu vou até o banheiro. Aí eu faço o que tenho que fazer no banheiro, dou descarga, e nesse momento um ladrão está entrando na minha casa. Ele ouve o barulho da descarga e fala: opa, tem gente, e ele vai embora. A minha diarreia causou a fuga do ladrão. Não foi algo premeditado, mas foi um efeito que desencadeou algo. A mesma coisa, eu acho que essa extrema esquerda, se é que podemos chamar assim, que foi às ruas e protestou, mesmo com pautas não muito claras. Eu acho que em 2013 você não tinha nenhuma pauta muito clara. Foi mais uma coisa do tipo, um sentimento, eu sou contra tudo que está aí, mas não havia uma pauta clara, definida. Tudo bem, bem no começo houve a questão dos 20 centavos, ali da questão do passe, mas isso foram primeiras manifestações que não angariaram tantas pessoas assim, e depois explodiu aquela coisa, e já estava muito mais difuso, com uma série de grupos, direita também nas ruas, uma extrema-direita também já nas ruas, em que você não tinha nenhum tipo de pauta definida. Era uma coisa, eu sou contra tudo que está aí. E também por parte também de muita gente que o PT é o responsável por todos os males, tudo então a gente tem que tirar. E não, falta também um recuo para você analisar qual é a origem dos problemas. O PT causou essa crise econômica? Sim, causou, eu não vou mentir. As pessoas que entraram depois fizeram qualquer coisa para resolvê-la? Não fizeram. Não fizeram. Que o governo Temer fez nada? Que o governo Bolsonaro fez nada? Tem 2 anos já de governo Bolsonaro. Já vai para 2 anos. Sim. Ele possui em janeiro de 2019. Sim. Nós estamos em dezembro de 2020. Janeiro de 2021 agora, mês que vem, daqui a alguns dias, vai fazer 2 anos de governo Bolsonaro. O que foi feito concretamente no Brasil nesses 2 anos? Nada. Concretamente, para a fizeram população a brasileira. Reforma da Previdência, fizeram a reforma da Previdência que... veja bem, é uma questão complexa, ela por si só não vai ajudar em nada, como não ajudou, enfim, a resolver a crise econômica continua aí.
É uma questão controversa, mas, de fato, alguma reforma teria que ter sido feita por conta de mudanças populacionais, enfim, até mesmo o próprio Haddad, se tivesse sido eleito presidente, ele também teria feito uma reforma, isso é inegável. Sim, né? Sim. Acho que não seria a mesma que a gente tem hoje, que, enfim, em muitos aspectos ela penaliza os mais pobres, o que está errado. Mas de todo... Os mais pobres, ela penaliza os mais pobres. Né? Mas o Haddad teria uma iniciativa keynesiana, no sentido de jogar dinheiro na mão do pobre? Olha, eu não sei, o PT ficou tanto tempo na economia e não fez isso. Você acha que ele não ia fazer? Olha, eu não sei, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, outra medida keynesiana que seria muito importante é a questão dos impostos. Em nenhum momento o PT, enquanto esteve no poder, propôs uma reforma tributária séria para corrigir as graves desigualdades que existem no sistema tributário brasileiro, que penalizam os mais pobres com a incidência dos impostos no consumo, enquanto que os grandes ricos, as pessoas muito, muito ricas, não têm lucros e dividendos taxados. O Brasil é um dos pouquíssimos países da OCDE que não taxam lucros e dividendos. Então, ou seja, em nenhum momento o PT buscou fazer isso. Uma pergunta crucial, que agora tem a ver com 220 milhões de brasileiros, hein? Todo mundo agora. Os erros do PT justificam a eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2000 e 2018? De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque o país está pior do que estava antes. A plataforma econômica do governo Bolsonaro de maneira nenhuma vai corrigir o que precisa ser corrigido e consertar para nós recuperarmos uma estrada de desenvolvimento econômico, de crescimento, de redução de pobreza e de desigualdades. Em nada esse governo faz nesse sentido. E ainda por cima é um governo que destrói completamente o meio ambiente, então é um desastre completo. Então é claro que nós estamos vivendo pós-PT algo que é pior ao PT, que é o governo Bolsonaro. Isso é, com certeza. O que também não justifica... quer dizer, a gente precisa fazer uma crítica para a gente, de fato, ter um governo social-democrata que vá corrigir essas distorções e que vá levar o Brasil a ser um país mais socialmente justo, mais democrático e melhor. Então, acho que, independentemente de qual seja a matiz de esquerda ou mesmo de direita a qual a pessoa pertença, eu acho que esses são valores, são bandeiras que todos deveriam ter. Né? Civilizatórias, bandeiras civilizatórias. Mesmo quem é em prol do capitalismo, se você não tem um mercado consumidor com um poder mínimo de consumo e de compra, a economia não cresce, a coisa não vai, que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E não adianta fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária, porque isso não vai resolver o fato de que uma boa parte da população está completamente alijada do processo econômico, sempre esteve, por uma questão de desigualdade, de exclusão ali ancestral mesmo. Para o Brasil, país que, enfim, baseado em escravidão, então esses escravos negros nunca receberam nada, ficaram completamente excluídos economicamente, socialmente. Então, ou seja, não há nada que esse governo faça para corrigir esses problemas. E aí o pessoal fala, mas eu não gosto de pobre, tem que dar essas bolsas para pobre, não sei o quê. Meu amigo, você não tem que entender, você que está vendo, que não é uma questão de você gostar ou não. Se o cara não tem como consumir, você pode montar uma porcaria de uma lojinha, uma porcaria de um supermercado, vai falir, meu amigo, não tem mercado consumidor. O pobre no Brasil ele não consegue consumir mais. O Brasil só volta a trilhar um crescimento econômico o quê? Com um certo tripé, Lélio. Reforma tributária séria, para resolver esses problemas, enfim, de tributação injusta que tira dinheiro do pobre e voltar a ter o quê? Dinheiro nas mãos do pobre, então, ou seja, aumentar o Bolsa Família. Qualquer governo que queira resolver a crise econômica, ele vai ter que passar por um aumento do Bolsa Família, que é um dos principais fatores de aquecimento da economia no Brasil. Bom, resumindo um pouco aqui, nos últimos anos, essa gestão FHC, Lula, PT e tal, que somando tudo, dá os últimos aí 20 e poucos anos, quase 30 anos, que o comecinho foi com Collor, né, e Itamar. A bandeira que
essas administrações assumiram foi a bandeira do capitalismo produtivo, que entra em choque com o capitalismo improdutivo. O capitalismo improdutivo é o capitalismo dos rentistas. Uhum. Advogado pelo ministro da Economia atual, Paulo Guedes, porque ele é adepto do capitalismo rentista, porque ele é banqueiro, né? Então, quer dizer, o que a esquerda está aí defendendo é o capitalismo produtivo. E os caras são taxados de comunista pela ultradireita. Quer dizer, precisa ser muito desinformado. Taxar o Lula de comunista, o Lula nunca foi comunista. E nem a FHC. Pode ter sido comunista quando era jovem, o FHC. Sim. Porque é um intelectual. Mas o Lula é um sindical. Nunca foi. Agora, o PT eu lembro porque eu vi o PT nascer. Eu participei do início lá do PT. O PT tinha uma base tríplice. Você lembrar isso só para... Sim. Uma base eclesiástica, que tinha a ver com a guerrilha do Araguaia, nos anos 70, antes da formação do PT. Uma base eclesiástica, que a teologia da libertação dentro da igreja tem uma tinha, né? Com Leonardo Boff, né? Isso, antes ainda. Uma vertente, a outra base do PT é sindical, da onde vem Sindicato, o Lula. E outra base do PT é intelectual, de onde vinha o Florestan Fernandes, o Sérgio Buarque de Holanda, os grandes pensadores da cultura brasileira. Chico de Oliveira e tudo mais. É daí. Só que quem despontou aí e vira o principal representante dessa base tríplice é o Lula. Sim. Por quê? Porque ele vem das massas reais. O líder carismático, né? O líder carismático. Agora, dizer que ele é comunista... Não, ele teve convívio com comunistas, ele teve convívio com grandes intelectuais. Eu queria só completar o que o Eduardo Guimarães fala, para a gente ir para outra pauta mais adiante. Ele fala assim, que naquela época, naquele biênio, nas redes sociais, Facebook, Instagram ainda não estava no auge, né? Era Facebook... Sim. Twitter, né? Twitter e Facebook. Twitter. Nas redes sociais, grupos organizados de extrema direita e extrema esquerda tratam de compor vídeos e memes em inglês para assustar os turistas estrangeiros, chegando a dizer que se viessem ao país correriam risco de vida devido à radicalização dos protestos contra a Copa, porque eles se voltaram contra a Copa. Sim. Mas foi em 2014 isso. A outra-esquerda tem uma ideia de jirico, decide que a Copa do Mundo era culpada por todos os males e tal. Bom, enfim, tem um pouco da opinião pessoal também do jornalista, né? Independente de uma visão geral. Claro. Né? E a esquerda radical percebe que não poderia implantar o socialismo, e pior, que estava para ver surgir um regime ultraliberal que resultaria em graves retrocessos que estamos vivendo hoje, sobretudo no que diz respeito ao processo de distribuição de renda. Que fizeram o índice do Gini, aquele índice Gini, né? Uhum. Brasileiro, que é o índice de média desigualdade de renda. Melhorar como jamais ocorrera por aqui, desde que fora criado para... Eu gostaria de abrir um parênteses, porque, de fato, esse índice Gini, né, ele realmente houve, né, segundo a pesquisa feita, né, pelo índice Gini, que houve uma melhora, né, com relação à questão da desigualdade, mas o World Wealth and Income Database, que é o instituto dirigido pelo Thomas Piketty, fez um outro estudo que afirma que entre 2001 e 2015 a desigualdade não diminuiu. Então, no Brasil. No Brasil. Tá. Segundo essa pesquisa do World Wealth and Income Database, os 10% mais ricos da população no Brasil aumentaram a fatia na renda nacional de 54% para 55%. Né? E enquanto isso, os 50% mais pobres ampliaram a participação na fatia da renda nacional de 11% para 12%. Né? Sim. Esse crescimento foi feito às custas de uma queda da participação de 2 pontos percentuais dos 40% que estão entre os dois extremos, ou seja, classe média.